Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, onde quer que estejam bem, que sintam-se bem. Obrigado por estarem conosco. Estamos neste momento iniciando uma reflexão, um estudo, um aprendizado sobre os ensinamentos de Jesus e seus discípulos. Que possamos honrar estes momentos, agradecidos do fundo do coração, com muita humildade diante da nossa pequenez, desejar que os Espíritos benfeitores, em nome do Mestre, nos protejam, potencialize as nossas boas intenções, direcionem o ensinamento de hoje para que seja profícuo e para que atinja o objetivo do programa: ajudar a cicatrizar feridas da alma, a curar corações angustiados. Enfim, que possamos aproveitar o momento e que Jesus, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso mestre, esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje intitula-se Altar Íntimo. E a frase basilar de Paulo, embora pequena, de uma grandiosidade incomensurável, né? Temos um altar. Está em Hebreus 13:10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De outro, de mármore, de madeira, de barro, de ouro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração,
e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre este assunto? Pois então, eu estava aqui refletindo e nós outros não tenhamos dúvidas de que buscar nos altares de toda espécie é importante para todos nós. Nós iniciamos assim a jornada à procura de Deus. Nós, no início, quando nós estamos em sofrimento, interessante que a dor nos iguala, né, Antônio, Jussi? A dor nos faz dobrar os joelhos, sobretudo do orgulho da alma. E aí nós procuramos, depois de esgotado todas as formas de alívio, Deus. Nós procuramos inicialmente nos altares, por aí afora. Muitas vezes até nós, espíritas, nós costumamos dizer por dizer, Jesus está no leme. Iniciamos assim. E de fato Ele está no leme. Jesus nunca perdeu o leme, o controle de tudo. Mas entender, compreender, a questão é um pouco mais distante e delicada. Nós temos no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, a noção de que todos aqueles que sofrem, mas que estão em processo de resignação, é que realmente serão felizes no futuro. A mensagem do Cristo, de Jesus, é para que nós busquemos no altar íntimo a celeste bondade. E aí ele fala também no amar ao próximo, também sobre a noção do amor. E aí, trazendo para a prática isso que eu estou falando, nós costumamos ver médiuns, e aí fica mais evidente, né, esta questão, no meu ponto de vista, e nesta escolha agora do tema. Aqueles que se dizem em sofrimento, e que estão, muitas vezes, até mesmo ouvem, estão atordoados pelas vozes. Aqueles que não têm essa mediunidade ostensiva, como falamos, essa sensibilidade tão tocada, costumam sentir aquelas vontades, inclusive aquelas suicidas, pela qual aquela voz não para de falar na mente, no ouvido: vai, te mata, inútil, tu não serve para nada. Tudo isso, Antônio, Jussi, tudo isso, nós encontraremos uma consolação quando nós começarmos a praticar o que Jesus nos ensinou de verdade, a busca de um sentimento diferente. Sentimento é vibração. Se nós percebermos nas obras do Chico, poderemos encontrar no livro Nosso Lar, então no filme também fica mais fácil pelo sistema visual que se apresenta, faltando ali 10, 15 minutos para terminar aquele vídeo, aquele filme. Nós temos aquele momento pela qual doutor André Luiz já não é mais doutor, ele já tem certo conhecimento, mas não tem a compreensão. Ele então se depara, tem permissão para visitar a família na terra e se depara com a esposa e um outro homem. E ele adquire uma revolta interior. Este é o ponto que eu quero chegar com todos. Adquirindo aquela revolta interior, ele transforma o sentimento ou vibração que eram bons, leves, serenos,
em sentimentos de revolta, contrariedade, qualquer outro, como queiram, cada um no seu processo de entendimento e no seu ponto de observação. Ele se transforma ali de André Luiz em Doutor André Luiz, e a vibração que ele se encontra, o sentimento que ele se depara, ele é tracionado instantaneamente. No vídeo é como houvesse uma atração, isso é um instantâneo. Ele é tracionado para aquele ambiente pela qual ele havia inaugurado quando ele desencarna, o umbral. E lá naquela zona de sofrimento, ele passa a ouvir, enfim, conviver com todas aquelas entidades que estão naquela vibração. Aqui, o que eu quero trazer neste instante é que nós outros, nós construímos altares em toda parte na busca de que alguém solucione os nossos problemas, na busca de que a solução venha pronta. Enquanto nós devemos buscar dentro de nós, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. No momento que André Luiz, então o doutor André Luiz, naquele ponto ali, ele percebe dos seus equívocos e ele muda a vibração, ele faz as suas preces, retorna para o quarto e passa a fluidificar as águas, e enfim ele consegue curar aquele que então é o esposo é o companheiro da esposa. E ele cura aquele homem, e ele volta para a colônia Nosso Lar e é recebido com louvores. O filme termina. Este é um ponto pelo qual, bem-aventurados os aflitos, quando Jesus então menciona que serão felizes os aflitos, serão felizes aqueles que estiverem já na condição de aceitar a sua dor e buscar mudar o seu sentimento, a sua vibração. Então, como diz aqui, não olvidemos, pois o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder é a celeste bondade. Comparecer antes aos altares de pedra, de alma cerrada, a luz e a inspiração do Mestre é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuem sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram. Por aí vai. Então nós outros, nós podemos alcançar aquele bem-estar, mesmo guardando uma sensibilidade mediúnica, mesmo então tendo que conviver neste planeta cheio de sofrimento, porque todos que estamos aqui sofremos, somos tentados. Se nós conseguirmos então encontrar dentro de nós o altar que nos leva à celeste bondade pela alteração da sensibilidade do sentimento. Então, eu perguntaria ao irmão Jussi se nós temos um altar, então, em cima disso tudo. Temos. Pode desenvolver isso aí, então. Por favor. Assim, em cima da fala do Dilson, eu quero deixar bem claro a todos que nos ouvem, para que o Dilson não seja mal compreendido. Não é o sofrimento que vai determinar a felicidade das pessoas. O sofrimento, só serão felizes os aflitos que compreenderem a razão do sofrimento. Então o sofrimento não deixa ninguém feliz. Quem compreender vai se elevar ao patamar de resignado e vai entender o motivo, ele vai ter paz, uma réstia de luz que poderá significar um bem-estar, uma felicidade. E no texto aqui, Antônio, é impressionante como Emmanuel faz a ontologia do ser humano, da evolução humana. Porque de fato nós, para não perdermos a nossa relação com o Criador, nós tivemos nos momentos primórdios da nossa ignorância, elevando altares externos. Elevemos. E muitos, e de várias formas. Só que daí Paulo e Emmanuel já faz a interpretação
agora amadurecidos, nós temos a capacidade de compreender que o altar efetivo que Paulo recomenda, que Paulo cita e que Emmanuel comenta, é o altar do nosso coração. O interior, né? É o interior. É ali onde, pelo texto, né, nós devemos, como cristãos acordados, exercitar o amor, a caridade, o bem, a luta da nossa evolução no exercício do amor. Então, isso não quer dizer, só para complementar aqui, depois já passo para ti, isso não quer dizer que os altares, as casas ditas de pedra, as igrejas construídas, as sociedades construídas não tenham valor. elas são muito importantes. São importantes porque tu reúnes ali naquele momento Sim. as pessoas para comungarem as mesmas ideias. Ninguém está dizendo que isso não tem valor, mas o valor maior está dentro de cada um. Sim. Embora nós precisemos ainda da muleta para buscar essa energia maior. Isso. Todas as religiões são importantes e Kardec até menciona isso, que toda religião que consiga transformar o homem moralmente, ela Os templos de pedras despertam as consciências. Exatamente. Exato. Tudo começa por aí. Então, muito bem, obrigado, Julci, ao comentário, porque o sofrimento, ele é um sofrimento, a palavra está dizendo, né? A questão da resignação é quando nós conseguimos compreender do nosso passado, então os motivos, e aí a gente passa a aceitar, porque sabendo por que sofre, a gente aceita melhor, flui melhor, a vida se torna mais fácil, né? Então, nós temos a necessidade de buscar esta resignação pela sua, então, aceitação, pela verdade que se põe, e assim nós vamos, então, mudando a vibração, mudando o nosso sentimento. O sentimento pela qual nos leva a buscar soluções fora de nós, esse sentimento, ele está, no mínimo, equivocado. Porque nós não encontraremos a solução fora. O Julci não vai resolver a minha melancolia. O Julci, o Antônio, o Dilson não vão resolver a minha melancolia. Entretanto, se eu confiar nos ensinamentos de Jesus, daí costumo dizer que os ensinamentos do Cristo formam um manual para a vida e não um livro religioso somente. Se nós conseguirmos, então, buscar esse entendimento e nos serenarmos, nos resignarmos, o Espírito Lacordaire menciona, no capítulo 5, então, do Evangelho, sobre o ensinamento bem e mal sofrer. Quando nós, então, aceitamos a nossa condição de espíritos endividados, quando nós aceitamos de verdade, e quando nós, então, busquemos no Cristo, mudando, através dos seus ensinamentos, desse entendimento, mudar o nosso sentimento, e aí, pela prece, com o coração, nós vamos encontrar o remédio para nossos sofrimentos. Não tenhamos dúvidas disso. A espiritualidade maior, eu vou puxar esse assunto aqui que não está fugindo do tempo, que o tema foi levado para esse lado, né? Nos diz que não existem doenças. Olha bem, existem doentes. Em cima disso, se nós não buscarmos nas vidas passadas, na reencarnação, nós não veremos como solucionar o problema. Como se a pessoa não tem doença, essa doença se instalou nele. Mas por que essa doença existe então? Por que ela se instalou nele?
Estou Antônio, puxando esse assunto aqui porque... olha, assim, ó, eu acho que nós podemos entender essa tua observação da mesma forma que a gente entende que a escuridão é a ausência da luz, né? Então, a escuridão ela não existe por si só, ela existe porque não tem luz. Então, a doença, ela não existe por si só, ela existe porque nós temos um doente. Um doente. Então, é o ser que adoece, não o corpo. O corpo é o que absorve a doença. Vamos ver se eu consigo contribuir. O livro Missionários da Luz, nós temos lá a preparação de um plano reencarnatório. E a história pretérita dos espíritos envolvidos determina o futuro na encarnação. A próxima, né? Em alguma encarnação ele necessita reparar aquele passado, mas é a própria consciência do espírito que imprime nele essa necessidade. Ele sente que ele só vai conseguir evoluir se ele se libertar daquela culpa, daquele passado. E ele se liberta, então, quando ele se propõe a determinadas expiações, mas elas não vêm também em primeiro plano. Geralmente, o indivíduo, melhor, Antônio. Geralmente, supondo o Dilson, tá? Criar uma ilação aí. O Dilson, ele tem que expiar, porque ele foi um homicida no passado. Então, ele deve ter uma lesão semelhante que ele causou. Supondo que ele tenha utilizado então de arma de fogo e alguma coisa assim, disparos no peito. Provavelmente eu escolha sofrer algo idêntico, mas eu posso abreviar se eu obrar para o bem. Por exemplo, combater esse tipo de delito. E então eu posso ter abrandado aquela minha expiação pela qual ela pode se tornar apenas uma prova, eu não passar por uma lesão grave que possa me trazer o óbito. O próprio câncer, né? O próprio câncer também. Que a pessoa não precisa ter, embora ela tenha programado ter um câncer com 30 anos, ela não precisa ter aquele câncer de 30 anos se ela fizer o bem. A reparação, ela não tem o caráter fatalista. Exatamente, senão cruzaríamos os braços e não faríamos mais nada. Não seria lei do talhão. Não tem o caráter fatalista. Não existe o fatalismo. Mas voltando aqui, gente, que fique bem claro, porque o tempo nosso corre, que os templos de pedras espalhados pelo mundo são úteis para despertar as consciências. O cristão, leia-se nós sim, vocês aí onde vocês estão e nós aqui, o cristão, ele já está acordado, ele já despertou a consciência. Então ele pode estar num templo de pedra, mas já tem consciência do templo íntimo que ele abriga, e que neste templo íntimo ele tem a ferramenta para o exercício do amor, do bem. Fazer o bem lá no templo de pedra. Exatamente. Fazer a prece, então. Fazer uma prece de encerramento, então. Irmão Dilson, por favor. Então, como eu falei, no sentimento, na necessidade de mudança vibratória, vamos nós outros, por essa prece final, tentarmos alcançar uma vibração que possamos alcançar também os benefícios da espiritualidade amiga presente. Onde quer que estejamos, se tiverem com as águas, deixem próximas para a fluidificação adequada. E se quiserem, onde estiverem, fechar os olhos, fechem. Procure pensar em Jesus. Ato contínuo, pensando nele. Procurem senti-lo. Sentir o amado Mestre.
e perceberão, à medida que vão se entregando, que nossas vibrações ou sentimentos estarão se transformando. Sofrimentos, aqueles que têm sensibilidade mais acentuada, estarão diminuindo, porque nós estamos noutra vibração. Ó Deus, de infinita misericórdia, permita aos bons espíritos que estão próximos a nós, permita que eles possam nos dar aquele passe que tanto necessitamos. Permita que estes fluidos possam, quem sabe, alcançar células doentes e transformá-las em células saudáveis. Permita, ó Pai amado, que nós tenhamos as forças para os nossos enfrentamentos próximos e que tenhamos forças para lembrar desses ensinamentos pelos quais durante a semana que se aproxima possamos nos fortalecer buscando no Mestre as vibrações que necessitamos. Que assim seja.